Olá, está começando o primeiro episódio do Café nas Eleições 2026, aqui no nosso NSC Total. A gente vai falar com os principais protagonistas que estão sendo cotados nos bastidores e no cenário de Santa Catarina para disputar as eleições de governo do Estado e do Senado. Essas duas eleições que têm movimentado bastante os bastidores aqui em Santa Catarina. Então, aqui no nosso NSC Total, o Café nas Eleições vai trazer entrevistas semanais com os principais nomes desse cenário político aqui de Santa Catarina. E para a gente começar o nosso podcast, o Café nas Eleições, que dá o start na cobertura eleitoral, está conosco Décio Lima, presidente nacional do SEBRAE, ele que é do Partido dos Trabalhadores, o PT, já foi prefeito de Blumenau, já foi deputado federal, já passou por diferentes funções e atualmente está presidindo o SEBRAE e está cotado para estas duas disputas, nós vamos ouvi-lo sobre isso, inclusive. Comigo está aqui hoje a repórter do NSC Total, a Mariana Barcelos. Seja bem-vindo, Mariana. Presidente Décio Lima, seja bem-vindo ao nosso programa. Olha, é um prazer enorme estar aqui contigo, meu querido Anderson Silva, com a Mariana, nesse momento tão importante, eu diria, para a gente poder construir a ponte de sonhos e trazer uma reflexão importante para o povo catarinense nessa construção que nós estamos vivendo no país de consolidação da vida democrática brasileira. Então, é um prazer enorme poder estar aqui com vocês dois, para podermos iniciar aqui um diálogo que possa contribuir naquilo que eu represento nesse momento, na disposição de estar nesse contexto da disputa das eleições majoritárias em Santa Catarina. Onde é que o senhor se coloca hoje, presidente, dentro desse cenário? O senhor já foi cotado inicialmente para disputar o governo do Estado, aí agora o Senado um pouco mais. O senhor se coloca onde hoje? Que posição o senhor se coloca? Eu me coloco como um catarinense comprometido com os valores que eu pertenço, os valores do amor, da solidariedade, do processo de inclusão, da vida democrática, da paz, do amor, da causa, que tenho muito orgulho de ter ajudado a construir com o contexto da minha vida, principalmente da democracia. Eu sou aquele menino que se indignou e que lutou contra a ditadura. Estive presente nos últimos lampejos desse autoritarismo que, lamentavelmente, retirou a liberdade do povo brasileiro e, portanto, desde esse processo, eu tenho procurado entender de que a democracia é um valor universal e que, recentemente, teve fortes lampejos de autoritarismo, de agressão, principalmente com o golpe democrático que o Brasil teve, aliás, um golpe da democracia, na democracia que o Brasil teve em 2016. Aonde eu vou estar é na causa, sempre, porque nunca fui aquele que procurou produzir carreira na política. Eu não sou uma pessoa que, embora comecei na militância, a vida me reservou algo que eu nem imaginava, uma construção política numa cidade dos quais eu não havia, não sou natural, eu sou natural de Itajaí, fui para Blumenau, me elegi vereador, depois aquela a eleição surpreendente de 1996, que me deu a honra, por 2 mandatos, de ser prefeito de Blumenau, depois administrei o Porto de Itajaí, fui 3 mandatos de deputado federal e, portanto, estou aqui para servir, para construir e para defender a causa que eu pertenço. E eu acredito que o povo catarinense, nesse momento, está fazendo uma reflexão sobre os valores. Nós somos aquilo que tentam imputar a nós, o estado da arma, do ódio, do feminicídio, ou somos efetivamente a terra de Madre Paulina, a primeira santa que foi trazida pela o nosso espírito religioso para o Brasil. Aqui é terra de valores do amor, da paz, da solidariedade e, portanto, eu também acredito que essas eleições vão trazer esse debate dos quais eu quero contribuir. Eu tenho uma vida construída no processo da luta política no campo das ideias, Anderson, né? Eu debato,
eu tenho consistência naquilo que eu compreendo, mas eu nunca ultrapasso os limites, humanos. Aquele que pensa diferente de mim é um ser humano, que está ali com as suas dores, com a sua família, com as suas dificuldades, e eu tenho que entender isso. Eu posso debater exaustivamente, mas entender que as divergências elas são boas, saudáveis, mas elas não podem ultrapassar os limites do humanismo. E por isso eu quero, nesse ano, novamente, como foi em 2018, quando disputei o governo do Estado, em 22, que também surpreendi indo para o segundo Segundo turno, turno. nessas eleições, dar essa contribuição ao povo catarinense. E aí o cargo vai depender, desculpa, Mari, só para terminar. O cargo vai depender das conversas. Eu acho isso tudo secundário, né? Porque, veja, a causa ela é permanente. Os cargos são efêmeros, eles começam e terminam. Eles são uma delegação de responsabilidade trazida pela democracia para que a gente possa cumprir as tarefas. Portanto, ser governador de Santa Catarina e disputar o governo do Estado é uma responsabilidade grande de apresentar para o povo catarinense portas de sonhos que possam concretizar-se do ponto de vista de melhorar a vida do povo catarinense. Ao mesmo tempo, a vaga do Senado ela é imprescindível hoje nesse modelo republicano, Uhum. aonde nós sabemos que estar afinado com Brasília para trazer e fazer entregas a Santa Catarina é fundamental, que é a tarefa que aqueles que têm essa delegação do povo catarinense no Senado Federal possam estar lá induzindo as pautas que são importantes para o nosso Estado. Então, acho que são duas funções importantes. Nós ainda não temos a compreensão da consolidação de um cenário, como vocês estão acompanhando, nós estamos iniciando um processo dos quais já trouxemos uma novidade muito positiva para aquilo que pertencemos, que é a vinda do Gelson Merizio, dos quais foi uma solicitação, inclusive direta do presidente Lula, para que ele desse a sua contribuição nesse momento. Estamos dialogando com todos os partidos que compõem essa expressão que me deu 30% dos votos na última eleição e que pode e deve ser ampliada ainda mais esse ano para que a gente possa dizer claramente que o nosso projeto é para disputar o governo do Estado, é para eleger senadores e é para poder fazer com que a gente também contribua com a democracia. Presidente, o senhor já citou o Gelson Merizio, que atualmente é do Solidariedade. O nome dele tem surgido como um eventual candidato da esquerda ao governo do estado de Santa Catarina e o senhor como candidato ao Senado, é isso mesmo? Olha, essa é uma expressão recorrente no momento, né? Agora, isso ainda não está consolidado, né? Porque, como te disse, nós não vamos fazer uma aliança, Mariana, que ela esteja personalizada, né? Eu não estou aqui chegando nesse ambiente dizendo o candidato sou eu, não, né? Todos nós podemos ser candidato. O Merizio da mesma forma. O Merizio tem se colocado desde o começo para contribuir, para ajudar. Se esse cenário ele for o cenário que aglutine esse campo, que a gente chama do campo democrático, na construção de uma frente democrática, nós estaremos à disposição, né? Ou para disputar o governo, ou disputar o Senado, mas o importante é consolidar aquilo que sempre foi a preocupação que eu tenho trazido no debate desde 2018, quando disputei o governo do Estado. Eu, quando assumi a presidência do PT, eu me lembro que eu disse para a militância não desanimar, continuar acreditando, porque nós vamos mostrar ao Brasil quanto nós somos resilientes, porque nós somos uma causa. Enfrentamos todas as dificuldades que vocês acompanharam, inclusive do ponto de vista da nossa existência na permanência política da disputa democrática. Em 2022 fomos para o segundo turno e nesse período todo eu tenho afirmado a grande tarefa nossa de responsabilidade é sairmos do isolamento.
Nós não podemos ficar apenas presos a uma dicotomia que, nesse momento, ela precisa entender que a disputa democrática, a defesa da democracia estão acima das disputas do modelo de Estado até que nós pensamos, ou do modelo de sociedade que nós defendemos. Então, a grande tarefa nossa é fazer um processo aglutinativo. Aí você vai concordar comigo. Se eu chego num ambiente desse e digo assim, é eu e mais ninguém, eu estou desprezando o conteúdo, eu estou desprezando a causa, eu estou desprezando, inclusive, a possibilidade de ganhar uma musculatura maior. Por isso, tanto eu quanto o Gelson Merizio pensamos da mesma forma. E essa sinergia nossa, vocês se lembram, ela já vem da eleição de 2022. Né? Eu não posso deixar aqui de estabelecer aquilo que é importante na relação humana, que é gratidão. Eu fui para o segundo turno porque eu recebi o apoio do Merizio naquela oportunidade, onde ele conseguiu fazer com que a gente pudesse dialogar, inclusive, com outros setores que em 18 nós não havíamos conseguido. E o resultado das urnas foram aqueles, né? Inclusive inesperados. Pela primeira vez na história, alguém do PT vai para o segundo turno. Então, essa lição que a gente tem tido ao longo da história, ela é algo que nós tratamos ela como um valor fundamental para a gente, em nenhum momento, desprezar a possibilidade de termos uma efetiva aglutinação. O senhor lembrou bem que Gelson Merizio trabalhou na sua campanha na eleição passada, isso é importante. Agora, eu queria ouvir do senhor, que conhece tão bem a esquerda, que lidera a esquerda nos últimos anos em muitos processos eleitorais, como o senhor mesmo destacou. Se o senhor acredita que realmente o eleitor de esquerda vai reconhecer Gelson Merizio como um candidato de esquerda? Eu vou me permitir aqui me utilizar da maiêutica socrática. O que você acha? Iria para onde? Não, eu. Eu estou te respondendo, vai para onde? Entendi. O senhor está Entendeu? querendo dizer, sim. Eu estou te devolvendo a pergunta, né? Sim. Vai para onde? Eu acho que essa empatia está consolidada. A empatia daqueles que são do nosso campo, de estar com o Gelson Merizio, está consolidada. Né? Portanto, eu não vejo nenhuma dificuldade nesse sentido, porque o Merizio vem numa caminhada já conosco. Né? Ele já vem num processo onde ele vem ajudando a construção desse projeto e, mais do que isso, nos momentos difíceis de Santa Catarina, onde é que estava Gelson Merizio? Né? Ele estava comigo, ele estava com o presidente Lula. Né? Ele declarou apoio para o presidente Lula. Né? Então, isso não há absolutamente nenhum problema, até pelos valores que o Merizio pertence. Né? O Merizio é um catarinense de um valor extraordinário, de um humanista, né? De uma pessoa que construiu toda a sua trajetória política dentro daquilo que é a nossas causas, que é a defesa da democracia. Nós estamos falando de um democrata, mas um democrata comprometido com o Estado social, né, que tem tudo a ver conosco. Né? É a pessoa que não se resigna diante da fome, da miséria, do desemprego. Né? É uma pessoa comprometida com a obra, que é aquela visão que hoje se dá nessa dicotomia da política brasileira, que é a obra que é intitulada como a obra da esquerda. Né? Quer dizer, ser de esquerda, o que é? É ter claro que a obra fundamental e a mais importante é a obra humana. Né? Inclusive com os resultados que o presidente Lula novamente traz ao Brasil em apenas 3 anos. Nós estamos falando de uma pessoa comprometida com o pleno emprego que o Brasil atingiu, uma pessoa comprometida em retirar e não permitir que a gente tenha um ambiente de fome e de miséria. O Brasil voltou ao mapa da fome no governo anterior. O Merizio tem esse compromisso. Né? E o Lula tirou o Brasil novamente do mapa da fome. Vivemos hoje o pleno emprego, vivemos um processo como nunca tivemos na nossa história, com o aumento da renda da grande maioria do povo brasileiro, o aumento da renda média.
em apenas 2 anos e meio, é algo que inimaginável no acontecimento da economia do nosso país. O Brasil começa esse ano com a exoneração do imposto de renda, que vai impactar só em Santa Catarina em torno de 70% do nosso povo, já está impactando, daqueles que estão ou no trabalho formal ou são empreendedores. Isso significa distribuição de riqueza. Então, nós não temos dúvida que o Merizio governador ou senador, o Merizio senador vai estar com o Lula e o Merizio governador, ele tem os compromissos daquilo que defendemos, que é um Estado social. O PT quase chegou ao segundo turno em 2002 com o Fritz. O senhor conseguiu esse feito na última eleição, ficando ali no segundo turno com 30%. O senhor acha que o PT consegue, ou a esquerda, né, unida nesse processo, consegue romper essa barreira dos 30% na próxima eleição ou em algum momento, eventualmente chegando ao segundo turno, ou aumentando esse percentual que o senhor fez no outro processo com o Gelson Merizio, ou nesse novo momento? Eu não falo com soberba. Eu estou convencido de que nós vamos estar no segundo turno das eleições, por uma lógica até muito clara. A presença do Merizio na disputa e a aglutinação que ele ainda deve me ajudar a construir nesse espaço, que não vai se limitar a eu e o Merizio, né? Ela vai, com certeza, mostrar de que nós já somos maiores do que 2022, né? Então, eu não tenho a menor dúvidas. 2022 nós disputamos uma eleição com um presidente da República que estava ali, que saiu da prisão para disputar as eleições, né? E essa realidade ela mudou extraordinariamente nos acontecimentos, principalmente impactantes da vida do povo catarinense, com o governo do presidente Lula, com as entregas. Eu quero ter a oportunidade, Mariana e Anderson, de trazer para vocês aqui os números das entregas do governo federal a Santa Catarina, né, que eu tenho acompanhado com lupa. Será a minha tarefa se o povo catarinense entender que eu deva ser o seu senador e me der essa honra, né? Ou de ser o governador, de fazer com que isso se multiplique. Porque mesmo tendo aqui um governo que não se relaciona com o modelo republicano, que é o único no Brasil, o único governador que não se relaciona com o processo republicano, mesmo assim, aquilo que nós temos entregado a Santa Catarina é extraordinário. Nas obras de infraestrutura, mais que 4 vezes nós entregamos se comparado ao governo anterior, né? Então, eu acredito que a política ela tem que ser para modificar a vida das pessoas. Se eu for senador, é para trazer entrega para o povo catarinense. Se eu for governador, é para resolver os problemas de Santa Catarina. Ali encerra o debate e ali começa a responsabilidade de governança. Então, eu não tenho a menor dúvida de que essa eleição vai trazer essa reflexão para o povo catarinense, para além dos 30% que eu fiz no segundo turno. Presidente, diante dos cenários que se desenham para um eventual para a candidatura de governo do estado, com João Rodrigues, atual prefeito de Chapecó, concorrendo, e o atual governador Jorginho Melo buscando a reeleição, que estratégias uma eventual campanha sua teria para romper essa barreira dos 30%? A estratégia daquilo que é levar ao coração do povo catarinense o que efetivamente representamos e o que somos de diferentes. É o debate dentro do ambiente democrático, né? Eu não estou preocupado com o cenário de Santa Catarina, eu estou preocupado em construir um processo que eu possa efetivamente trazer aquilo que é fundamental na decisão democrática do nosso povo, que é trazer a paixão, né, para que a gente possa romper com os dogmas que foram colocados, muitos deles produzidos, como vocês sabem, por esse novo mundo da mentira que se chama fake news, que em algumas cabeças, infelizmente, ela se cristalizou
ela calcificou. Então, essa é a nossa responsabilidade, é olhar para você, debater e é mostrar os valores que nós pertencemos, né? Você está fazendo uma pergunta para quem tem uma afirmação muito clara de respeito a todos, aos diferentes. Eu disputei as duas eleições, Mariana, de 2018, 2022, aliás, todas que eu disputei na minha vida, as que eu ganhei e as que eu perdi, e eu nunca deixei de cumprimentar, de abraçar aqueles que disputaram comigo, né? Eu terminei as eleições de 22, eu abracei, desejei e me coloquei à disposição do governador Jorginho Melo. Em 18, eu fiz o mesmo ato com o governador Moisés. Estou aqui à disposição, que eu puder servir, vamos ajudar o povo de Santa Catarina a superar as dificuldades. Então, é nesse sentido que eu vou dialogar nesse processo, né? Mostrando as diferenças que nós podemos construir, até por conta dos nossos valores, mas tendo clareza que a grande tarefa é uma aglutinação na defesa da democracia e que a gente possa garantir ao povo catarinense, de forma exemplar, aquilo que historicamente não teve, que é a prioridade, principalmente com as obras humanas que modificam a vida do nosso povo. Presidente, o senhor acha que, aí se tratando um pouquinho da eleição do Senado, o senhor acha que a chegada de Carlos Bolsonaro aqui a Santa Catarina, ela facilita uma eleição de um candidato de esquerda, dificulta ou não muda o jogo? Olha, Anderson, eu quero ser sincero aqui, né, tanto com você quanto com a Mariana e com aqueles que nos acompanham. Eu não deixo essas situações trazerem para mim avaliações com relação às pessoas que vão participar da disputa, né? Eu quero me preocupar com aquilo que é entregar um projeto para o povo catarinense. Essa avaliação ela deve ser do povo, né? Se é melhor eleger alguém, né, como você citou, o outro candidato, o outro. A minha tarefa é convencer de que o meu projeto dá uma garantia de algum dos valores que eu acredito hoje estão na reflexão do povo catarinense. O povo catarinense quer resultados, né? Ser senador é trazer resultados para o nosso estado. A grande razão é isso, inclusive é o sistema bicameral, a Câmara é a casa do povo, o Senado é o processo protetivo do pacto republicano, da defesa do Estado. Eu vou ser o senador de Santa Catarina e vou estar lá defendendo Santa Catarina e trazendo resultados para Santa Catarina. Essa é a minha tarefa. E essa escolha, o povo catarinense vai fazê-la no momento certo. E eu espero que ele me dê essa oportunidade, se eu vier a disputar o Senado, de eu poder continuar fazendo o que eu tenho feito, né? E que mostra uma trajetória de reconhecimento do povo catarinense, de entregas para o povo catarinense, né? Eu me lembro quando eu fui prefeito, que eu tinha que fazer era melhorar a cidade, né? E você acompanhou o que nós fizemos em Blumenau naquela época, né? Uma verdadeira revolução na vida do nosso povo que vivia na lama, na poeira, sem saúde, com as escolas todas destruídas, e nós recuperamos e demos autoestima, e é isso que nós precisamos fazer na política. Eu, quando fui deputado federal, eu me lembro, e fiquei nessa luta sozinho, com relação à duplicação da BR-470, né? E a presidenta Dilma atendeu o meu pedido de incluí-la no PAC e tirar de outro lugar do Brasil, mas atendeu o meu pedido. De tanta insistência, é isso que cabe a nós, trazer resultado. Nós conseguimos incluí-la no PAC naquela oportunidade. E, lamentavelmente, de 16 a 22 ficou tudo parado aquilo lá. Inclusive, o governador Moisés tendo que botar dinheiro numa obra federal, né? E agora recuperamos. Está lá a obra, né? Não paramos de fazer entrega e ela está um verdadeiro canteiro de obras. E agora comecei o sonho de levar a BR-470 até Curitibanos na sua duplicação. Se ninguém fizer isso, se não for essa a tarefa, né, ela perde a sua natureza, né? E eu me recordo que na BR-470 fiquei sozinho.
sozinho naquela região, inclusive muitos desacreditados, né? Então, o que eu quero fazer para o povo catarinense é um resultado naquilo que é o tamanho, o alcance que é ocupar um cargo como esse de senador da República, como farei se for o candidato ao governo do Estado. Presidente, como você vê o impacto desse terceiro mandato do presidente Lula nas eleições em Santa Catarina? Com muito otimismo. Aliás, nós vamos começar a falar do único brasileiro, uma, duas, três vezes presidente da República. Nós estamos falando de uma biografia que é única no mundo. Nunca, numa democracia, num espaço do poder econômico, se elegeu um operário presidente da República. É o Lula. Então, eu vejo com muita expectativa, porque eu, sinceramente, Mariana, quando eu cheguei a Brasília, que fui chamado pelo presidente Lula, eu não imaginava eu poder aqui trazer para você os resultados com relação à recuperação que o Brasil teve nesse último período. Né? Para você ter uma ideia, quando teve o golpe, nós éramos a sexta economia do mundo. Quando encerrou o golpe em 22, nós éramos a 14ª economia no mundo. Nós já estamos entre as 10 maiores economias e devemos voltar aos patamares que nós estávamos em 2016. Isso revela uma política de grandeza, uma política de uma clareza de que nós não podemos nos permitir ficar num ambiente da responsabilidade de governança com a pequenez das diferenças e do debate pequeno. Então, o presidente Lula vem, nesse momento, dar a sua contribuição à democracia nessa disputa para que a gente possa consolidar uma vida democrática e um Estado social, que é muito importante. Porque mesmo numa sociedade capitalista que nós vivemos, é possível nós dizermos para nós, até pela dimensão do Brasil, esse país não tem ninguém desempregado, esse país não tem ninguém passando fome, e é esse o sonho que nós queremos conquistar nos próximos 4 anos com o presidente Lula. Presidente, antes de a gente terminar, eu queria te ouvir um pouco sobre essa verticalização do voto. Vamos supor aqui que se desenhe mais ou menos esse cenário que o senhor está desenhando aí, de presidente Lula, então, pré-candidato à reeleição, e aqui em Santa Catarina, Gelson Merizo, por exemplo, é candidato ao governo, e o senhor pré-candidato ao Senado. O senhor acredita que Gelson Merizo, por exemplo, teria que migrar para o PT para fazer essa verticalização do voto? O senhor acha que ele fica no Solidariedade mesmo? O vice se compõe com algum dos partidos da esquerda, podendo ser o PT, um PSB, um PCdoB, um PDT? Como é que o senhor, na sua visão, que obviamente passa por um grupo maior, tem o pessoal para conversar também, que tem pré-candidato ao governo do Estado, com o Afrânio, como é que o senhor imaginaria hoje uma composição nisso, pensando nessa questão da verticalização? Eu acho que isso tudo, Anderson, é muito pequeno diante do tamanho que o Merizio representa hoje para nós em Santa Catarina. Ele ao Senado ou ao governo do Estado, ele é o candidato do Lula. É o Lula que pediu para ele ser candidato. Não foi o Solidariedade, não foi o PT, né? Ele é candidato e se colocou à disposição num apelo que o presidente da República fez a ele para que ele ajudasse aqui em Santa Catarina a nós construirmos uma frente democrática. Então, tudo que nós estamos aqui trabalhando é algo maior do que os nossos partidos, inclusive do PT, porque é uma determinação do presidente Lula. E o presidente Lula tem a clara compreensão que não é momento agora de nós estabelecermos dificuldades em caminhar para uma frente democrática, inclusive no Brasil, inclusive o governo do presidente Lula. O governo do presidente Lula estão lá PSD, MDB, fazem parte do governo do presidente Lula, é um governo de coalizão. E a luta democrática também é uma luta de coalizão nesse momento. Nós temos que aglutinar aqueles que efetivamente têm compromisso com a democracia, né? E que nesse período, inclusive, onde vivemos as agressões ao Estado de Direito, não recuaram, né? Então, o Merizio é uma dessas pessoas
não é do PT, não é, mas é um democrata que veio para a luta e ficou do lado da Então, o democracia. senhor não importa o número da urna, o senhor acha que isso não impacta para o eleitor? Não, eu assim, se acho vai que ser não, um porque ou é o outro? presidente Lula que vem aqui assinar embaixo, né? E essa campanha ela vai ser automaticamente vinculada à campanha nacional, né? O presidente Lula só vai ter um candidato a governador aqui em Santa Catarina. Mesmo que o pessoal lance um candidato. Ou o senhor acha que vai compor com o Eu acho que pessoal? nós vamos compor, né? A gente está discutindo de forma fraterna, né? É evidente que isso tem a engenharia, o PSOL é importante para nós. Eu não vejo movimentos nossos de construção de uma frente democrática que o PSOL não esteja junto, né? Eu tenho plena convicção de que nós vamos estar todos juntos, porque não é possível que, nesse momento da conjuntura, nós tenhamos uma caminhada de pequenos. É uma caminhada para grandes que precisam adquirir a grandeza de poderem entender que o crescimento da nossa musculatura numa frente democrática é fundamental, inclusive para a existência da democracia. Então, eu não tenho a menor dúvida de que nós vamos conseguir esse sucesso. Eu não estou dizendo, Anderson, Uhum, que a gente não tenha dificuldades. uhum. Não, os partidos são feitos por seres humanos, não é fácil, né? Um convívio com os nossos filhos, nós sabemos as dificuldades de uni-los, na família, de uni-los, né? Imagine nos partidos políticos ainda que têm pensamentos diferenciados que nós pretendemos aglutinar nessa frente democrática. Décio Lima, presidente nacional do Sebrae, muito obrigado pela presença aqui conosco nesse nosso primeiro programa aqui, o podcast Café nas Eleições. Obrigado pela presença e bom trabalho. Olha, a gratidão é toda minha. Foi um prazer, tá, Mariana? Estar aqui contigo, com Anderson Silva. E eu espero poder, sempre que vocês quiserem, estar aqui à disposição para a gente poder trazer essas reflexões que é importante para você, catarinense, poder começar a pensar no futuro do nosso Estado. Muito obrigado. A gente que agradece. Esse foi o Café nas Eleições. Quero agradecer também a Mariana Barcelos, que participou Muito conosco. obrigada. Obrigado, Mari. Esse foi o Café nas Eleições, que é o podcast do NSC Total sobre o cenário de política aqui em Santa Catarina. A produção é minha, Anderson Silva, Mariana Barcelos, Luana Morim, Gia Laurindo. A captação e edição é com o Gabriel Lentz e o Yuri Micheletti. E a coordenação é do Augusto Wittner e da Luana Morim. Saiba tudo sobre a corrida eleitoral aqui em Santa Catarina, lá no nosso nsctotal.com.br ou nas redes sociais também do nosso NSC Total. Até a próxima e muito obrigado.